Olá, a gente está aqui para mais um Arbicast extremamente especial, com convidados muito bacanas e que tem a ver com o dia a dia de serviços financeiros aqui no Brasil. A gente aqui do Banco Arb é muito grato por vocês estarem aqui acompanhando com a gente. Esse aqui é o nosso 8º Arbicast e a ideia é que a gente possa continuar trazendo conteúdo relevante para todo mundo que está interessado no mercado financeiro, serviços financeiros e com convidados que têm bastante conteúdo para dividir com a gente. Eu estou aqui novamente ao lado da Patrícia Claro. Obrigado, Patrícia, pela sua presença de novo. E eu queria já apresentar nossos convidados. Está aqui com a Ive Ribeiro e o Felipe Cerqueira da CAF, que é uma empresa que eles vão falar um pouco mais, mas que tem tudo a ver com o mundo digital hoje, o mundo de segurança digital, e que também são parceiros do Banco Arb. Então eu vou pedir, por favor, primeiro para a Ive se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua vida, da sua carreira e como você chegou na CAF, e depois o Felipe, por favor, poder fazer o mesmo. Agradeço de novo o tempo de vocês e por estarem aqui com a gente, investindo e compartilhando conhecimento. Então, obrigada pelo convite primeiro, né, por estar aqui. Muito prazer para todo mundo. Sou a Ive, eu trabalho na CAF há 2 anos. Eu sou mineira. Eu vi o Edu do outro episódio falando, eu sou a avó da Manuela, né? Uhum. Então eu sou a mãe do Levi. Boa. Quero fazer essa introdução dessa forma, achei um barato. Sou a mãe do Levi, que vai completar 8 meses amanhã. Então eu sou recém-chegada de licença maternidade. Sou mineira, tenho 34 anos. Trabalho hoje como head de vendas na CAF e tenho uma jornada aí muito multidisciplinar. Eu já trabalhei com café, eu já trabalhei com combustível, eu já trabalhei com madeira de cartão. É tipo, aonde bate o vento, a gente vai, né? Então, nós vamos conforme a oportunidade que surge. Tive a felicidade e a infelicidade de empreender nesse processo de trabalhar com café lá em Minas. Muito clichê, né? Infelizmente não deu certo, mas foi uma grande experiência. Traumática, mas foi muito boa, muito aprendizado. Fui trabalhar na Raizen, depois eu tive a felicidade de conhecer Fabrício. Trabalhamos juntos lá em meio de pagamento. Foi onde eu comecei a degustar o comercial, fora o que tinha sido da minha empresa. Porque a minha empresa também não era só o comercial que eu fazia, era cama, mesa e banho, era tudo ali que estava à disposição. Fui depois para o Cartão Elo, trabalhei um pouquinho lá com também a parte de aceitação do cartão, desenvolvimento de negócios. Depois fui para a Age trabalhar já dentro do vertente de prevenção à fraude, que foi adquirida pela Lexis, e estou hoje em CAF. Então, a minha jornada, inclusive, com venda de prevenção à fraude, ela vai completar 7 anos já, ano que vem. Eu já tenho uma certa especialização, mas não gosto nem de falar que eu também sou especialista em venda de solução, porque sempre o fraudador está um passo à frente, né? Então, nunca estamos especialistas o suficiente. Mas é bom que a gente troca muito, clientes de todos os tipos. Já trabalhei com pequeno, médio, grande e enterprise, né? Grandes clientes. E já vi muita coisa diferente pro caminho, muitas trocas, muitas jornadas diferentes, muitos processos diferentes, pensamentos diferentes, o que engrandece bastante, ajuda a gente a entender bastante o contexto, ver como é que a gente contribui, né, numa venda consultiva, num apoio. Temos a felicidade hoje de ter parceria com o Banco Arb, Walter, inclusive, maravilhoso, que nos ajuda bastante. Não participei diretamente dessa venda, mas estou aqui com o meu time sempre à disposição para evoluir com vocês aí no que for necessário. E um comentário muito importante a ser feito sobre essa minha jornada na CAF. Felizmente, acabou dando uma leve viralizada no LinkedIn, mas eu fiz um post recente falando sobre eu ter sido promovida grávida. Então, saí de licença, já com o meu chefe ventilando, né, meu líder Cadu ventilando ali a possibilidade, voltei assumindo a gestão do time de vendas, de hunting, que vai atrás de novos logos maravilhosos. 5 meninos ali que eu faço a gestão, eu falo que eu sou mãe de 6. Então está sendo uma jornada muito legal, desde que eu retornei ali em setembro, muitos desafios, mas muita coisa legal por vir. Parabéns Obrigada. pela jornada, e eu como mãe e mulher, de ter a felicidade de conversar com alguém aqui, de ter passado por esse processo de ser promovida no retorno, que para nós é sempre um receio muito grande, né? De chegar na empresa depois de ter ficado um tempo fora, porque as coisas continuam acontecendo. A gente está no nosso trabalho mais importante da nossa vida, mas a empresa lá está tocando o dia a dia, né? E de ter voltado a ser reconhecida assim, então parabéns, muito legal. Muito obrigada. Legal. Sou o Felipe Cerqueira, sou VP de Operações da CAF, entrei em abril do ano passado. Minha carreira profissional foi praticamente toda dentro do mundo de operações de empresas de tecnologias, tanto B2B quanto B2C.
eu entrei nesse mundo de fraude por eu gosto de falar que o primeiro contato que eu tive, né, com prevenção à fraude foi, na verdade, como vítima em 2018, em dezembro de 2018, aqui em São Paulo, sofri um golpe da troca de cartão de crédito. É, e toda a minha experiência foi muito frustrante. Minha experiência foi a primeira vez na minha vida adulta que eu chorei de raiva. Eu fiquei fiquei decepcionado, né, que eu deixei minha guarda baixar. Fiquei decepcionado com a forma como fui atendido, né, pelo banco. Fiquei frustrado obviamente, com a pessoa, né, que aplicou o golpe em mim. Mas foi muito bom. E aí hoje, sentando numa cadeira né, de prevenção à fraude, uma cadeira de uma empresa que vende tecnologia de prevenção à fraude, eu consegui entender um pouquinho melhor tudo, né, tanto as dificuldades do banco, né, de lidar com aquilo, quanto as dificuldades do usuário com o processo de fricção de lidar, né, abrir um chamado, explicar o que aconteceu junto ao banco. E em 2022, eu profissionalmente comecei a trabalhar com prevenção à fraude. Eu fui responsável por prevenção à fraude de um grande marketplace da América Latina. Foi muito legal a experiência assim, de lidar com tudo, né? Com o usuário, lidar com a parte financeira, conectar como que fraude impacta no PNL da empresa. E eu gostei tanto da minha experiência profissional, acho que foi uma experiência pessoal, quer dizer, como vítima, quanto trabalhando ali, sendo responsável por um B2C de marketplace. Eu gostei tanto do tema que eu resolvi trabalhar numa empresa como a CAF, que é o core dela, né, vender e lidar com isso todos os dias. Pessoalmente, sou mineiro, já moro em São Paulo há praticamente 10 anos, inclusive estava conversando com o Fabrício, que é daqui, gosto bastante da cidade, é uma cidade que tem muito a oferecer, esqueci de falar, né? É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Imagina. Obrigada. Prazer É é um todo nosso. tema denso, né? A gente É. estava falando disso, assim, e aí acho que o Felipe colocou bem, né? Eu já passei por isso, né? Acho que se a gente conversar com os nossos amigos, familiares, cara, todo dia tem alguém, né, com alguma história. É o golpe, é uma fraude, então a gente vai tentar nortear um pouco aqui da nossa conversa também muito para as experiências de pessoa física, para tentar ser um pouco mais didático, né? Mas a primeira pergunta, assim, que eu gostaria de fazer para vocês, que, aliás, é uma pergunta que eu acho que ela até é ampla, né, que a gente colocou aqui, mas o que é o cenário atual de fraudes no Brasil? A gente estava até falando um pouquinho antes, né, sobre fraude, autofraude, o que tem, o que não tem, mas se vocês puderem, acho que Felipe e Ivo puder contar um pouco mais, assim, de como que vocês estão vendo esse cenário atual no Brasil, seria bastante importante. Trouxe algumas informações aqui, inclusive, e eu acho Tô que preparada. vão gerar uma discussão interessante. A gente tem alguns estudos ali, que a gente tanto contribuiu, quanto a gente estuda muito dentro de casa, que pelo menos 60% das empresas sofreram pelo menos uma fraude nesse último ano. Uau. Nesse mesmo estudo, ele está vinculado, inclusive, tá tudo aí, gente, na internet, tá para achar fácil, né? Enfim, ele está na CNN. 67% das empresas ou diminuíram o investimento em prevenção à fraude ou mantiveram, enquanto que o golpe está crescendo. Caramba. Golpes em Pix, eles representam bilhões em prejuízo. Nesse último ano, o levantamento, se não me engano, em torno de 5 bi, praticamente 5 bi em prejuízo só em golpes do Pix. Uma movimentação extremamente pesada, um cenário piorando muito ano a ano, e assim, quanto mais inovação existe para investimento, pagamento, mais inovador é o fraudador também. Com certeza. Ele está sempre um passo à frente. É uma coisa impressionante. Olha quantas empresas voltadas para a prevenção à fraude, que investem um caminhão de dinheiro para estar sempre tentando imaginar, desenvolver, ser preventivo de fato, e não reativo à fraude em si, porque senão o prejuízo já tá feito. E ainda assim é impossível cercar, é impossível ter 100% ali de barreira. Porque se você tem 100% de barreira, você tem 0% de fraude. Não tem como. Você tem 0% de venda. Uhum. Então ou você vende, ou Você você tem que ter um balanceamento ali, enfim, do que você quer focar, a fricção que você quer gerar, enfim. Então, não é um cenário animador.
piorando bastante. E o que a gente vê piorando muito, muito golpe, como você mencionou, muita engenharia social que induz ao golpe no final, que é quando alguém liga para sua casa, liga, né, para você, Isso é engenharia social. aplicando um golpe. Tá. A falsa central, Hum. muita gente ligando. Tem vários tipos, né, que são associados à engenharia social. Então, a falsa central, não sei se vocês foram importunados esse ano com a central de bancos, entrando em contato, falar que é do banco sei lá o quê, invadiram sua conta. Engenharia social associada a golpe do amor, estelionato amoroso, né, enfim. Que você cria um perfil, você vai envolvendo a pessoa, né, criando um relacionamento até que você começa a realmente tirar dinheiro dela. Tem vários famosos, tem um case, inclusive, na Netflix, não sei se vocês assistiram sobre isso. É ótimo. Muito Gente, eu fiquei interessante. passada. Vocês não sei se, assim, achei É o golpe do Tinder, né? o golpe do Tinder, mas é Exato. verdade, esse é o engenharia social. Você vai levando a pessoa para ser induzida a fazer no fim do dia, tudo transferência de dinheiro, né? Sim. Golpe de falso emprego, quantos SMS a gente recebe? Ah, você tá aqui, uma vaga para você ganhar 5 mil reais por dia, trabalhar 2 horas por dia. A gente é de Minas, quando o milagre é grande, o santo tem que desconfiar. Falso sequestro, esse daí é clássico, já tem muitos anos. Então, tem vários tipos de formas de ludibriar a pessoa. Enquanto mais ingênua, menos preparada ela é, mais fácil ela tá, mais propensa ela tá a cair nesse golpe. E é nisso que você consegue tirar dinheiro, você consegue, né, induzir a pessoa ao erro, a fazer tudo aquilo que você, como fraudador muito bem preparado, consegue fazer. E aí tem todo um universo, né? Muito específico. Então, realmente, um cenário preocupante. Eu acho que nos últimos anos a fraude profissionalizou. Né? Tá. Tem até um termo que roda no mercado, né, que é o Fraud as a Service, né? Tem o Bank as a Service, você tem os... Meu Deus. E aí criou-se o Fraud as a Service, que é basicamente a facilitação, né, de aplicar golpe. É tipo você dar um template, disponibilizar um template na internet ou, né, nas deep webs, que são lugares onde esse tipo de informação roda bastante, até mesmo grupos de Telegram. Né, na minha época de marketplace era muito comum um grupo de Telegram onde rodava ali formas de hackear o aplicativo, né? Como é E que aí o pessoal divulga? Então, assim, Divulga. conseguir hackear o aplicativo X. com assinatura, cara. XYZ, não pode falar mais X, que agora X é um canal. XYZ, consegui hackear um aplicativo XYZ. Com Ele assinatura. vai lá no Telegram e fala, ó, consegui, fiz assim, assim, assado. Tentem lá? Exatamente. Às vezes não dá de graça essa informação, ele Ah, sim. vende essa informação. Ah, ele vende? Também. Ah, então é um fraud as a service É um mesmo. fraud as a service. Eles disponibilizam formas de Proposta, resultados. tem tudo formalizado. Você vende o script, vende o prompt pra colocar, né? É um Tá negócio, louco. é uma loucura. Tem uma história legal que era um grupo, né, que um grupo de Telegram mesmo, que ele roteava o aplicativo. Ele vendia aplicativos roteados. E que permitia pular alguns steps das camadas de prevenção à fraude. Por exemplo, O que é um aplicativo roteado? Desculpa. desculpa, boa pergunta. Você pega o aplicativo original, você mexe ali nele, né, troca algumas coisas, muda um pouco o código, tem alguns códigos que você consegue mexer, e você disponibiliza isso em lojas que não são as oficiais, não são Tá. a loja oficial da Apple ou do Google. E a pessoa vendia uma assinatura disso, ou seja, ele disponibilizava lá um aplicativo hackeado, vamos usar esse termo, a pessoa comprava, né, quem queria ter aquele benefício comprava, eventualmente a empresa que estava tendo o aplicativo hackeado arrumava, tinha um fix, lançava uma versão nova, e aí o fraudador, né, o líder ali daquele grupo, dava um tempo, semanas, meses, lançava uma versão nova que ele conseguia hackear mais uma vez. E vendia esse serviço. Era uma indústria, assim. Gente. Né? E eu acho que outra coisa interessante assim, é que fraude deixou de ser único de uma indústria, né? Talvez o mercado financeiro foi e ainda é, né, o mais afetado por isso, porque é onde o dinheiro está. Uhum. A gente tem, né, fraude em todos os tipos de indústria, desde as coisas mais simples, né, as mais brandas, até as mais complexas. E hoje eu acho que as empresas que não se
não tem isso, não tem uma estratégia de prevenção à fraude dentro da estratégia dela, eu acho que está deixando de se manter atualizado com o mercado como ele está. E correndo risco, né? De perder a empresa, né? Porque a depender do tamanho do golpe. A gente lançou, inclusive, um documentário. Ele tá no YouTube, deixa eu só pegar o nome aqui dele. A CAF lançou um documentário? A CAF lançou um documentário e a gente colocou lá um case sobre a empresa de seguros, Sim Seguradora, Sim Saúde, ela quebrou por causa de golpe. Olha De tantos só. golpes que ela sofreu. Então, assim, é muito interessante. É a nova economia do engano, o documentário. Ele tá no YouTube, enfim, dá pra assistir, gratuito ali, rapidinho, Olha a disponível. dica, hein? E ele dá muito insight, conta cases como esses. Mas complementando, inclusive, a fala do Felipe, mudou até o público. Antes era muito fácil. A minha avó, a minha mãe caiu Uhum. no falso sequestro. A engenharia social muitas vezes é voltada para esse público, mas não é somente esse público que cai. Eles têm uma tendência a boleto falso, né? Enfim, coisas talvez muito menos elaboradas, mas o público jovem também tem caído muito. Então, compra falsa, site falso. Você tem dificuldade, né? Phishing, às vezes muito elaborado. O que que é um phishing? Phishing é quando você tem um e-mail, um tom de urgência, um SMS, alguma mensagem que você recebe com um link. Normalmente, ele tem alguns itens que a gente precisa ficar atento que indicam que é um phishing. Então, aí eu recebi um e-mail da Amazon. Aí eu clico ali para ver o remetente. Não é a Amazon, tá escrito 123 @xpto, qualquer coisa. Então, não veio realmente com o endereço da Amazon. Vem às vezes com um tom de urgência, sua conta vai ser bloqueada imediatamente, você precisa clicar no link. Aí você vê o e-mail tá escrito com erro de português, que agora com ChatGPT, com IA, a galera corrige o texto e manda perfeito, né? Mas enfim, era um sinal muito forte. E eles mandam esse link malicioso, a pessoa clica, normalmente ao clicar é instalado um malware no sistema, no dispositivo da pessoa, no computador, e o malware é como um software espião, que tanto permite ao fraudador manipular, né, ou coisas ali dentro, quanto absorver informações sem ser visto, e depois ele pode usar para extorsão e várias outras coisas do tipo. E aí é muito fácil esse jovem clicar nesse botão, ser, né, levado ao erro, induzido ao erro, mas também quem nunca teve uma circunstância de comprou alguma coisinha na internet e não recebeu, foi ali comprar um celular e recebeu um tijolo, né, então existem cases sobre isso. E o phishing, ele pega muito pessoas que são vulneráveis, né? Às vezes a pessoa está passando ali por algum problema financeiro, ou, né, ou no caso clássico, né, daquela engenharia social que não deixa de ser um phishing, né, que um familiar, né, um filho liga para a mãe pedindo dinheiro, liga ou manda mensagem. E os fraudadores, eles procuram explorar essas vulnerabilidades humanas para abrir para ter uma brecha aberta para poder entrar no sistema, né, entrar no aplicativo ou no computador, como a Ivy estava explicando do malware, e a partir dali ela conseguir fazer bastante coisa, conseguir fazer movimentações financeiras em nome da pessoa e por aí vai. O golpe do WhatsApp entra aí. Nossa Senhora. E o brasileiro Entendi. gosta do WhatsApp, né? Adoro. O WhatsApp verdade. é bem E, usado. e não só é no público que é totalmente, que não tem acesso à informação, à falta de instrução, eu tenho até vergonha de falar, mas eu quase caí. Tá tão elaborado que eu, que trabalho com prevenção à fraude, quase caí. Porque teve um e-commerce que eu comprei, um grande e-commerce, né, global que eu comprei lá fora, e aí recebi um SMS de uma empresa dizendo que a minha mercadoria havia sido parada na alfândega e tinha sido taxado todos os meus dados perfeitos. Meu CPF, louco. exatamente o que eu comprei. Valores, tudo perfeito da compra. E o link é para eu clicar, para eu pagar a taxa alfandegária. Cliquei no link. A minha sorte aqui, enfim, eu acho que o fraudador deixou tão preparado aquele link, que era para um QR Code de um Pix para eu pagar, e o QR Code ele não foi gerado, a minha sorte. Mas eu realmente fui induzida ao erro de tão perfeito que era o golpe. E aí depois, quando eu cliquei, já deu um sentimento ruim, eu falei, ai, pronto, já entendi, aconteceu. Já fui imediatamente para a internet para poder pesquisar o que estava acontecendo, se realmente eu tinha caído em algum golpe, e vi que aquela empresa estava associada, obviamente já fiz a denúncia imediatamente no WhatsApp. Eu vi que tem muita situação acontecendo desse caso específico, e a gente não sabe como é que consegue vazar com tanta especificidade uma Pois compra. é. Pode ser um vazamento interno, né, um funcionário que está mancomunado ali, ou simplesmente um malware que está chupando informação, levando ali para o fraudador, e alguém precisa fazer alguma atuação ali urgentemente. Tá estruturado. Antigamente tinha muito tentativa e erro, né? Eu mando pra todo mundo, se pegar, pegou. Então aí vai clicar, a Patrícia talvez não clique, o Fabrício vai clicar.
todo mundo recebeu. E agora, mas pelo que vocês estão comentando, a quantidade, a tecnologia de capacidade técnica hoje é muito grande, né, para fazer isso. Então, não sei o quanto mais tentativa e erro. A minha curiosidade com vocês, como é que uma empresa como a CAF, vocês querem falar um pouquinho mais da CAF, né, fundação, onde atua, Legal. etc. Seria legal, mas como é que vocês se preparam para isso, né? Porque uma coisa assim, puxa, eu trabalho com produto financeiro, então eu sei as oportunidades que tem, onde a gente consegue ajudar os clientes a gerar mais receita, etc., ter uma otimização do seu fluxo financeiro, sei que vai mudar uma legislação, como é que isso vai impactar meu produto, etc. Mas no caso de fraude, como é que é esse? Como é que a empresa se prepara, desenvolve preparativos para permitir com que as pessoas consigam viver mais tranquilamente, pessoas das empresas, né? Possam viver mais. Então, como é que essa... E aí, Felipe, você é um cara de operações, e como é que... como surge a ideia de criar algo novo? Perfeito. Olha, eu acho que, eu sempre falo isso, fraude para mim, prevenção à fraude para mim é um jogo de dados. Eu acho que as empresas que têm os melhores sistemas de prevenção à fraude são as que conseguem ter mais dados para tomar decisão. E aí, como que você cria, né, como que você acha dados? Você pode procurar comprar esses dados, né? Você pega o CPF de uma pessoa, do usuário que está abrindo uma conta no seu, na sua empresa, e você procura dados referentes àquela pessoa do mercado, né? Dado de crédito, dado de processos, enfim, N dados que é possível procurar, é público, a CAF tem esse tipo de serviço. Aí você começa a colocar outros stacks para deixar cada vez mais robusto, né? Você ter mais dados daquela pessoa para você conseguir tomar a melhor decisão. Então já enriqueci o CPF da pessoa, então já tem bastante informação dele. Agora, como é que eu garanto que aquela pessoa é ela mesma, né? Aí tem várias formas de fazer isso. Tem biometria, né? O Brasil é um país que tem bastante bases biométricas, tem o cheque de documentos, né? Documentos de identidade, documentos não estruturados, que, né, dependendo da situação, faz sentido, por exemplo, um comprovante de endereço. E como é que você faz isso de uma forma escalável, né? Acho que esse é um dos grandes desafios que a economia que a gente está, essa economia de escala que a gente está, tem. Porque o fraudador, ele também trabalha com escala, né? Sim. Tipo, ele, com todas as tecnologias disponíveis hoje, ele tem um alcance muito maior do que ele tinha anos passados, e ele precisa, se a eficiência dele é 0,5%, cara, se ele manda lá para milhões e milhões e milhões de pessoas, ele vai conseguir pegar ali nominalmente um número relevante de vítimas, né? E a forma de você contornar isso na sua empresa, né, é você tendo tecnologias que você consiga cada vez mais afunilar e colocar mais stacks de fraude para você afunilar a tomada de decisão de deixar aquele usuário entrar na sua plataforma, ou, né, se ele já está dentro da plataforma dele, fazer algum tipo de transação, né, seja uma transação financeira, seja uma transação, sei lá, uma troca de senha, por exemplo, né, que é um processo delicado também. Um pouquinho sobre a CAF, né, que você perguntou. Sim. A CAF, ela nasceu em Venâncio Aires, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Por isso que muita gente que trabalha na CAF é do Sul. Legal. E ela tem uma história interessante. O fundador da CAF, ele tinha uma outra empresa do sistema financeiro, e ele queria uma empresa que fizesse o onboarding para ele, que é o cadastro de clientes ponta a ponta, de forma automatizada, sem código, né? Então, assim, o processo mais simples possível. Não queria ter dor de cabeça, uma implementação simples e tal. E ele não encontrou no mercado alguém que fizesse da forma como ele queria. E ele lançou um desafio no Facebook. Falou, Sério? pago bem. Legal. Se tiver algum dev aí que queira fazer para mim, eu quero assim, esse assado, se fizer, eu pago bem. Essa solução ponta a ponta, no caso, quem fez essa solicitação foi Léo Ribit, quem desenvolveu foi Rafa Viana, os dois fundadores da CAF. E aí o Rafa desenvolveu, o Léo implementou, começou a utilizar. E o Léo, mostrando para conhecidos, amigos, né, enfim, a galera ali, né, do meio, começou a ter interesse, falou, queria ter um negócio desse, eu quero usar na minha empresa, vende para mim. Ele falou, pô, tem um negócio aqui, vou montar uma empresa. Montou a empresa com o Léo, baseada, né, matriz em Venâncio Aires, e começou a investir nisso de fato, e expandir, e a angariar clientes. Em tese, é um bom produto para um long tail, né, que facilita. Long tail é cliente ali
menor, a gente chama de small and medium business, ou pequenininho, que às vezes tem muita complexidade para contratar uma ferramenta que faça uma biometria facial, uma ferramenta que faça uma prova de vida, não sei o que, e depois ainda orquestrar isso tudo, fazer um processo ali bem organizadinho de prevenção à fraude. Mas a gente notou que até a empresa grande tinha muita demanda para isso. Fluxos novos, casos de uso aqui específicos, fluxos de altíssimo risco, coisas que precisava implementar rápido, então a empresa foi crescendo muito rápido. Ela foi fundada em 2019 e, em meados de 2022, ela recebeu um aporte estratégico de um pessoal que veio de um grande case de mercado que foi a Étoca, que foi vendida para a Master. Um dos fundadores se mudou para o Brasil, Mastercard. E a Étoca era de fora do Brasil. De fora do Brasil. Um dos fundadores se mudou para o Brasil, conhecia ali Rafa, Léo, de outros carnavais, falou, cara, eu vou investir na sua empresa. Fez um aporte estratégico, assumiu a gestão da empresa, trouxe aí uma gama de investidores, inclusive a CAV acabou de receber um aporte, tem alguns meses, né, o último aporte mais recente que ela recebeu. E a gente tem agora uma estrutura muito robusta por trás de investimento, né, um board, uma estrutura de C-level muito, muito robusta, né, agora drivando, né, gerenciando aí os rumos da CAF. Então, temos crescido muito, nosso foco agora está muito em enterprise, empresas grandes, que têm grandes desafios. E, pegando um gancho também do que o Felipe falou, como é que surgem essas inovações? A gente gosta de ouvir muito o que o cliente quer também. Tem a área de inovação, tem a área de produtos, a galera o tempo todo, cara, regulações, ECA digital, precisamos fazer validações de menores de idade, quais são as regras que vão surgir, regulações de BaaS, regulações de cripto, a gente está sempre atento, né, para acompanhar e desenvolver para atender essas demandas. Mas também a conversa que a gente tem, aí defendendo o peixe aqui do comercial, a galera minha do comercial muito atenta, fazendo um processo de discovery que a gente fala, que é entender as dores do cliente, muito de forma consultiva, de peito aberto, o que você precisa, como é que eu posso te ajudar? E aí o cliente fala, poxa, eu queria tanto ter isso, eu tô sofrendo isso, eu tô sofrendo aquilo, o que a gente nota? Não é só o fulano de tal que tem esse problema. Se ele tem, eu já vi isso mais outras 50 empresas. Então a gente começa a entender, cara, se a gente for nesse caminho, a gente sana uma dor muito grande. Aí, exemplo, a CAF ela trabalha com soluções diversas, de validação de usuário, prevenção à fraude, então tem biometria facial, que é ver se aquele CPF pertence àquela face, pertence àquele CPF. Prova de vida, ver se aquela pessoa tá viva e se não tem nenhuma manipulação deepfake, né? É o famoso câmera que afasta e aproxima do celular, que todo mundo sofre, né? Isso aí. Então temos aí também prova de vida. Esse daí, que você afasta e aproxima, que você faz em 2 processos, assim, é prova de vida ativa. O da CAF, a gente foca no processo passivo. Então, você tem menos interação. Então, é para ser mais fluido, inclusive para ter menos fricção, até com pessoas que tenham deficiência visual, algum tipo de dificuldade motora ali, porque você não precisa ficar né, afastando. Então, tem todo um processo para isso, certificação para isso. A gente tem documentoscopia, com um time maravilhoso que está na estrutura dele, especialista, tanto temos IA, inteligência artificial, automação para isso, mas também tem analista forense ali, treinado para identificar a manipulação, que pode ser tanto muito esdrúxula, a pessoa vai lá e cola uma foto no documento. Eu não gostei da minha foto, colei uma foto nova aqui, tá tudo bem. Veja bem, colar uma foto no documento é uma fraude, entendeu? Ele não foi emitido assim. Mesmo que a foto seja sua e fala, não gostei da minha foto, vou colar uma nova. Você adulterou seu documento, é uma fraude. Então, quanto você criar um deepfake, que é uma manipulação digital feita por IA, aquela foto daquele documento. Tem fontes de dados, tem orquestração de dados, então a gente consegue, né, ainda fazer esse onboarding ponta a ponta, esse cadastro, como a gente fazia antes, mas a gente também trabalha agora com modularização. E em linha de ouvir o que o mercado quer, a gente lançou algo muito disruptivo esse ano, que é uma ferramenta voltada para um público mais B2B, né, então PJ, que quer validar documento não estruturado. Então eu tenho comprovante de Pix, eu quero saber se ele foi manipulado ou não. Que é assim, às vezes tem ali uma pessoa que quer falar que fez um Pix, na realidade montou o comprovante, ou quer falar que pagou R$1.000, o comprovante é de R$1, ela manipula o valor. Quero manipular um contrato social para fingir que eu tenho alçada para assinar esse contrato. Quero manipular um comprovante de renda para fingir que eu tenho renda para isso, um comprovante de endereço para fingir que eu moro nesse lugar. Então, qualquer tipo de papel. A gente escaneia e identifica se ele teve manipulação digital, que aqui é IA contra IA. No olho você não consegue pegar, mas aqui a gente vai num nível algoritmo bem mais pesado. E também
sanando outra dor do mercado, que aí não é puramente a prevenção à fraude, mas no foco em aumento de automação, a extração dos dados do documento. Que o que a gente notou, 100% dos clientes que a gente conversava é como é que é teu fluxo de validação desses documentos? O que você faz quando você recebe esse documento? Aí eu busco a informação ali, passando na página, eu encontro a informação no contrato social, por exemplo, eu vou no meu sistema e digito. Tem 200 analistas só para fazer isso, o dia inteiro. Pega aqui, digita ali, pega aqui, digita ali. Seria muito mais eficiente e escalável se eu tivesse uma ferramenta que consegue fazer um OCR, que é identificar, extrair, preencher esse sistema para você. A gente fez esse desenvolvimento também. Legal. Isso. Pode falar, por favor. Um negócio interessante, complementando aí, ver que, assim, cara, todo dia a gente está conversando com clientes, tanto da base, né, quanto novos clientes, e entendendo, né, as principais dores deles, né, não só no que tange aos produtos da CAF, né, no caso dos nossos clientes da base, mas do que mais quais são as principais dores que eles estão sentindo, né? E essa parte de manipulação de documentos não estruturados, então, assim, a gente tem documentos de identidade, que é um documento que segue mais ou menos um template, um padrão, e você tem documentos não estruturados, tipo uma conta de energia, por exemplo, uma conta de internet, você tem né, vários formatos. Cada prestador, né, tem um jeito. Exato. E como o mercado, uma coisa que a gente percebeu, né, nessas múltiplas conversas que a gente tem, como o mercado estava carente de uma solução disso, ou não tem uma solução disso, não tinha uma solução disso até a gente lançar, foi que nas nossas provas, né, nossas provas de conceito que a gente fazia com eles, o tanto de fraude, talvez não tão esdrúxula a olho nu, mas que a gente tem um alto grau de certeza que teve manipulação ali. E tem casos que a gente consegue falar com exatidão qual era o valor que estava no comprovante de Pix, por exemplo, antes e depois da alteração. Que maluquice. Então, além de economizar o tempo e de usar melhor os recursos da empresa para não ficar digitando, vocês ainda provavelmente salvam aí um bom dinheiro aí das empresas, principalmente com essa manipulação de hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. E assim, os processos, né, a gente vive num mundo dinâmico, né, os processos, as formas como as validações são feitas vão evoluindo, né, as necessidades vão mudando, né, comprovante de Pix, até um tempo atrás não tinha Pix, não tinha nem comprovante, agora tem. Daqui uns anos vai aparecer outras soluções. Então, o fato de a gente estar constantemente escutando os nossos clientes, a gente pega essas nuances para justamente ajudá-los aí a salvar recursos, né? Seja financeiro ou de tempo. Legal. É incrível como isso, você falou quanto dinâmico é, então, trazendo um pouco para o dia a dia das pessoas, é só a gente perceber a evolução da tecnologia e como isso ficou mais acessível para todo mundo, né? Então, hoje, a gente na vida mais comercial, dificilmente eu vou em algum cliente, em São Paulo, BH, Curitiba, Porto Alegre, que ainda ganha um crachá de visitante. Então, assim, os próprios... E, cara, a volumetria disso é muito grande, né? Prévio escritório no Brasil são muitos. A grande maioria já tem reconhecimento facial. Já é uma tecnologia acessível para portarias. Você vai num jogo de futebol hoje, seu ingresso é o seu rosto. Né? Então, você está lá, milhares de pessoas ao mesmo tempo fazendo isso, validando, comprando, comprou lá seu ingresso, validou no seu sócio-torcedor e entra com o seu rosto. E a evolução da inteligência artificial, né? Então, poucos meses atrás, eu sei que se foi uma imagem da IA, porque a mão está mal feita, né? Tinha isso no começo, eles tinham, o dedo está mal feito, tem 6 dedos, tinha umas instruções. Hoje é muito difícil. Sim, então, como isso evolui tão rápido, a questão de poder evoluir junto, que é o desafio, né? Então, e é bacana a postura de vocês de estar sempre ouvindo quem são os clientes, o que eles têm falado. E o ponto da IA, né, Fá, que você falou antes, a gente era mais fácil reconhecer olho nu, né? Tá estranha a imagem, mas vocês têm hoje se preparado cada vez mais, então, para esse momento, assim, eu não sei nem dizer se esse momento chegou, a gente até falou um pouco antes, né, vai ter um marco importante em fevereiro, eu até queria ouvir um pouquinho aqui de vocês, assim, do que vai acontecer em fevereiro, como que é CAF, IA, e o que tá acontecendo aqui, né? Tem um movimento global chamado Dia da Internet Segura.
Dia da internet segura. Normalmente eu acho que ele é segunda, terça-feira do mês de fevereiro. Esse próximo ano vai ser no dia 10 de fevereiro. Tá. E o Dia da Internet Segura, ele é um dia para conscientização. Normalmente ele tem motes específicos, eu vi que o próximo vai ser associado a cyberbullying, que está muito em voga em relação a menores na internet, utilização, todo o movimento que a gente viu acontecendo esse ano aqui no Brasil, né? E a nível global também, a Austrália puxando à frente aí, Com certeza. em certos limites, colocando. Então, muita coisa deve mudar, mas já nesse processo de a internet segura, nós estamos fazendo a nossa parte como provedores de prevenção, indo atrás do melhor nível de tecnologia que tem no mercado, baseado em IA. Porque a gente entende que já não é mais o olho nu, a única forma de combater IA é IA. Quando você vai ter um incêndio, a melhor forma muitas vezes de combater um incêndio é fogo contra fogo, né? Um fogo de defesa, fogo cruzado. A gente vê os bancos, os clientes, os marketplaces investindo também muito na automação dos processos, contratando as ferramentas de mercado, também as tecnologias de ponta para fornecer para o cliente o melhor processo. E agora a gente precisa da ponta mais frágil, que é o cliente, se informando, aproveitando de momentos como esse, de internet segura, para absorver informação, sempre procurar entender, aprender, estudar, ficar atento. Como é que você pode andar na Paulista sem ter seu celular roubado? Você não vai chacoalhando aí na cara do ladrão, né? Um bom começo. Você andar esperto, você se proteger. Então, como é que você faz na internet se você não cair no golpe? Você ficar esperto, você se proteger. Presta atenção no que você está fazendo. Olha tudo que é estranho. Se está estranho, não compre. Se está estranho, não faça. Já tem uma sinalização ali problemática. E também tem um ponto muito interessante de mencionar, você me falou, antes o cliente fugia de fricção. No momento da disrupção dos bancos, indo bancos digitais, uma jornada que não precisa mais ser presencial, coisa linda. Era isso que a gente queria. Hoje em dia, quando você tem zero fricção, você tem zero segurança. Eu tô fazendo um cadastro aqui numa empresa, cadastro PJ, fui fazer aqui recente, não me pediu nenhuma validação. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu tô com medo, não sei se eu devo fazer esse cadastro ou não. Então, assim, o cliente hoje, ele aceita e ele quer a fricção, mas a fricção é intencional. A fricção por si só, muita tela, muito botão, muita informação para preencher, essa continua sendo um problema. Mas hoje não ter uma prova de vida que garanta que você é você, que faça sua biometria, que está vendo que isso não é uma manipulação digital, uma validação de documento, uma validação de dados, demonstra fragilidade. Se a sua empresa ela não tem esse tipo de validação, quanto que todas as outras mais robustas têm, o que acontece? Você vira foco. O fraudador entende que aquele não passa, aquele passa fácil. Então começa a canalizar para sua empresa o problema. E aí o que acontece? Empresas pequenas quebram, muitas vezes por conta de golpes diversos. Tem um tema correlato que eu gosto de falar, que é a população no geral está se educando em relação a isso, né? E como a Eve comentou, já tem assim, né? As pessoas se sentem mais seguras quando tem algum tipo de fricção. Acho que elas gostam daquilo, né? Elas gostam daquilo. Elas se sentem seguras, se sentem que pode ter uma relação de confiança com aquele provedor de serviços, né? E a educação, ela começa em massa, né? Acho que uma coisa legal que está acontecendo no Brasil é que tem grandes veículos de comunicação têm feito bastante alerta, né, sobre isso. Grandes empresas também, principalmente aquelas que têm um foco, tem um número de clientes muito relevante, né? Exato, fazem propaganda, isso é bem legal. Mas outra coisa, acho que é interessante comentar exija da sua empresa que tenha essa preocupação. A CAF tem uma equipe de cibersegurança muito robusta, que quando eu entrei, sendo super honesto, eu até achava um pouquinho chato, assim, que eles fazem bastante teste. Todo dia, não é? Eu recebo um e-mailzinho, fizemos um contrato com um grande marketplace, recebi um cupom de desconto. Eu falei, meu Deus, é isso, eles liberaram pra gente. Não, era teste de phishing mesmo, pra checar aí. Eles estão, assim, é muito legal ver isso, assim, que a gente está constantemente sendo testado e educado, né? Mesmo a gente que trabalha no meio, recebendo um e-mail de phishings com phishings extremamente bem feitos, e mesmo sendo expert no assunto, a gente cai. Assim, é chato, mas é a verdade, a realidade que a gente... Didático também, é chato, didático. mas é didático, né? Exato. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu estou levando, saindo se levar para outras empresas em algum momento, é exigir que a empresa também seja responsável pela educação dos seus funcionários. Acho que se isso for uma prática comum,
Eu acho que, de uma forma geral, a população como um todo vai evoluindo, vai ganhando maturidade em relação à prevenção à fraude. Legal. A gente tem falado, né, vocês comentaram já sobre engenharia social e outros temas aqui. A fraude vai se tomando o seu caminho ali, né? O mercado vai se acomodando. Não dá mais para fazer desse lado, vamos fazer pelo outro lado. E hoje, com prova de vida, etc., tem muita gente tentando se passar por outra, né? Então, se vocês tiverem algum... Porque, assim, a ideia aqui também é a gente tentar educar um pouco, né? Então, a gente falou, puxa, é muito fácil, desconfie, o desconto está muito alto, além do padrão, desconfie, o e-mail está torto, pergunte de novo, veja se precisa mesmo. Então, que outras formas de atenção, prevenção, educação vocês sugerem para as empresas e para as pessoas poderem trabalhar de uma forma mais tranquila e não se arrependerem depois? Não clicarem em links aí que não devem clicar. Link, ou maquininha do cartão, ou Pois assim. Existem infinitos tipos de golpes, né? E em dia aqui de sessão a gente não conseguiria cobrir todos da melhor forma, inclusive explicando, passando toda a orientação. Porque ele não está restrito, obviamente, ao mundo digital, tem mundo físico, tem tudo envolvido, né? É uma correlação com crime organizado e desorganizado, tem de tudo aí no meio do caminho. Mas eu acho que vale dar uma pincelada nos principais tipos de fraude, como a gente já estava falando, e aí eu vou dando dicas para cada um deles. Ótimo. Eu acho que vai ficar mais didático, inclusive. Então, primeiro, as redes sociais, elas são ótimas pra gente, né? Ver e ser visto, socializar, tudo mais, é muito legal, mas tudo que a gente expõe lá é usado contra a gente em algum momento. Então, a primeira e absoluta dica é cuidado com a exposição. Expõe o que você acha que é estritamente necessário. Porque a tua foto vai ser usada por um fraudador que vai criar um WhatsApp fake fingindo que é você pedindo dinheiro para sua família. A sua foto pode ser utilizada em extorsão e outras coisas do tipo. Pode ser utilizada numa manipulação de identidade... Digital? Não identidade digital, mas pela própria IA, para criar um perfil como se fosse você, né, enfim, utilizando, né, de plataformas adultas, né, e depois também para fazer essa extorsão. Então, dá para fazer de tudo com aquilo lá. Então, primeiro, muito cuidado com essa exposição. Uma coisa também, até te complementando aqui, perguntando, né? Eu já ouvi muito falar assim, toma cuidado com a hora que você vai fazer um post, antes você colocava muito a localização que você está. E aí uma vez me falaram, eu que tenho rede fechada, falo assim, você tem que tomar cuidado. Às vezes você tá com o teu filho, tua filha em algum lugar, você vai lá e marca, você nunca sabe quem tá olhando, né? Então é um negócio também que a gente já não faz mais, assim. Antes o sequestrador, por exemplo, tinha que estar monitorando o movimento da sua casa, agora ele monitora a tua rede. É verdade. Fica mais fácil. Já virou home office. Tomar cuidado com o conteúdo da foto. Assim, muitas vezes, se você não presta atenção, sem querer, você tira uma foto dessa mesa aqui, mas eu consigo ler o que está escrito ali no papel do Fabrício. Aí, Já sabe exato, se for um documento, se tiver algum dado exposto. Acho que esse tipo de cuidado, assim, de ciência, né? Se você tem isso, você tem ciência, acho que você acaba naturalmente tomando cuidado na hora de fazer algum post. Fora que isso dá base para a própria engenharia social. Então, alguém ligar, tentar te enganar, uma conversa muito boa, muito bem estruturada, fingindo que é sua mãe, fingindo que é seu pai, é o sequestro, é isso e aquilo. Então, assim, tudo aquilo que é ligação de golpe, mensagem de golpe, que te induz a fazer alguma coisa, a gente está associando a engenharia social. Então, eu estou te enganando para você fazer aqui para mim o que eu preciso que você faça. E aí isso pode gerar golpe do amor que a gente falou, estelionato amoroso, estelionato sentimental, na realidade, que induz a pessoa, pode ter o sextortion, que é a extorsão, utilização, né, enfim, plataformas adultas e tudo mais, manipulação por IA, é pesado. Você pode ter o golpe do falso sequestro, a localização, os dados. Hoje, você nem precisa mais, o fraudador antes fingir a tua voz. Hoje, com o IA, ele consegue reproduzir a sua voz. Então, quanto mais divulgação você faz de vídeos, seus coisas do tipo falando, ele consegue criar uma fake news, né, facilmente. Você bota qualquer pessoa falando qualquer coisa que você queira falar e realmente parece que ela tá falando. A falsa central, muitos bancos não ligam pra gente pra falar que a conta foi invadida. Se alguém tá te ligando, algum banco, aqui é do banco XPTO, preciso que você confirme pra mim o número do seu cartão, que você confirme pra mim o seu CPF, que você faça pra mim o código de segurança do seu cartão. Informação por telefone, não passe, nenhuma.
Alguém te ligou do banco falando, poxa, eu tô aqui, né? Tá acontecendo tal circunstância, então peraí que eu vou ligar pro meu gerente, eu vou ligar aqui no banco para confirmar. Desliga, liga pro banco e fala, Olha que dica tá boa. acontecendo isso. Eles vão dizer, é aqui, no É. caso, né? Enfim. Golpe de investimento. Aqui deve ter muita associação com o público, inclusive, que está nos assistindo. Gente, qualquer ganho fácil, pirâmide, essas coisas, né? Então, você faz isso que você vai ter um ganho de 5 vezes no intervalo de tempo de X dias. Tudo aquilo que milagre é muito grande, o santo tem que desconfiar. Não tem ganho fácil, não tem ganho rápido dessa forma. Então, você viu alguma coisa que é muito esquisita, não acredita, não confia. Desconfia de tudo. Com dó, mas desconfie. Desconfia, porque no final das contas é chance de ser um problema. Às vezes pode vir 1, 2, 3 ganhos associados a essa pirâmide, esse golpe que você caiu, mas dali para frente já não tem. Teve cases, inclusive, que foram para a mídia de prefeitos de cidade que induziu a cidade toda a fazer aporte ali, enfim, plataformas específicas, e de repente todo mundo ali da cidade passando aperto. Muito cuidado com os phishings, os e-mails que você recebe com link para você clicar, os WhatsApps que você recebe com link para clicar, tudo que tem um link para você clicar, não clica. Olha o remetente antes, olha o tom da mensagem se é de urgência, olha se tem erro de português, se está direcionado da forma adequada, se está esquisitinho, não clica. Sempre, sempre, sempre desconfie. Quando você tem o Pix, o golpe do Pix, se a pessoa te mandou um comprovante, olha imediatamente na sua conta. Se você é numa empresa que tem como escanear ali aquele documento e ver, olha imediatamente na sua conta, ver se caiu aquele valor mesmo. Essa pessoa só mandou o comprovante manipulado, mas não é realmente o valor que foi feito. E uma fraude muito interessante também de mencionar, essa é muito mais pro lado da empresa, que é a autofraude, né? Quando você tem autofraude, a própria rede social também entrega, mas você contesta a compra que você mesmo recebeu. Então, muitas vezes é a pessoa que está assumindo um papel de fraudador, já que ela está mal intencionada. Eu fiz a compra, eu recebi o produto, eu falo que eu não recebi, eu recebi variado. Contesto, ganho meu dinheiro de volta e fico com o produto. Lembro que eu tinha uma colega que trabalhava num marketplace grande aqui, ela falou, tinha uma área só para monitorar as redes sociais, que as pessoas vai lá, esquece, posta uma foto com o tênis que comprou, falou que não recebeu, olha lá no pé dela. Usava para defesa. E a fraude amiga. Eu deixo aqui meu celular na mão do meu filho, celular aberto. Tem meu celular cadastrado na App Store. Quando vê, o menino me compra um punhado de coisa na App Store no cartão. Eu vou contestar. A empresa vai ser no prejuízo. Isso é uma fraude. Sim. É uma fraude amiga, né? Dentro de um círculo familiar. Então, muitas formas a gente tem que usar para se proteger, para não cair. É aquilo, você não vai andar na Paulista segurando teu celular, você vai na cara do fraudador. Então, por que você vai andar na internet, fuçar na internet, se expondo sem ter o mínimo de diligência? Cuidado, atenção. Isso. Tem que prestar atenção, realmente, assim, né? Vou falar eu vou colocar esse podcast pra minha mãe ouvir umas 3 vezes. Mãe, filhos. Filhos, né? Todo mundo. Gente, porque realmente a gente às vezes tá distraído, né? Às vezes você tá na internet, você faz alguma coisa, quando você menos espera, clica no link. Sabe um negócio que eu fico atento, assim? É muito comum de trabalhar. Hoje, trabalho remoto é muito mais fácil, você trabalha de qualquer lugar. Se você senta no café, tem uma câmera atrás de você, é uma câmera de segurança. Verdade. Toma cuidado. Nossa, Felipe, é verdade. Eu presto atenção, assim, tipo, eu não deixo de fazer isso só quando eu vou trabalhar em um lugar público, eu vasculho, assim, 360 graus, sabe? Ver se tem alguma coisa estranha pra garantir que ninguém vai estar vendo a minha tela. Cuidado no Wi-Fi também público que você conecta. Esses Wi-Fi públicos de aeroporto, essas redes públicas, normalmente elas são hackeadas. Então, você faz a conexão sem nenhum tipo de VPN, nenhum tipo de proteção, acesso fácil para o fraudador pegar seus dados. As empresas que dão notebook para os funcionários, é bom todas investirem também proteções, com proteções, né? Com certeza. Melhor você rotear do seu celular para o seu computador, mas não conectar na rede pública do café, do aeroporto, porque também é suja. Mas suscetível tá aberto. Interessante. Muito. Agora aqui, a gente caminhando um pouco pro final, a gente, próximo ano agora, 2026, né? A gente tem alguns eventos importantes no Brasil e no mundo, né? Então a gente falar de eleição, a gente sempre fala um pouco de questão social e fraude de eleição, etc. É um ano de Copa do Mundo, tem muita transação
de pagamento, agora também com casas de aposta, etc., reguladas ou não, assim, tem toda uma movimentação esportiva em cima disso. A gente tem visto um movimento econômico interessante para o ano que vem por conta disso. E junto com a economia vem junto a fraude. Então, acho que a gente já deu algumas dicas boas aqui. Mas em termos de ano que vem e futuro, como vocês entendem que as empresas têm que estar de alguma forma preparadas? O que vocês têm visto de evolução de tecnologia para isso, né? Você falou muito de IA com IA, essa chave foi importante, assim. Eu não tinha nunca casado isso, cara. O melhor jeito de combater IA é com a própria IA. Então, acho que essa é uma das evoluções que vocês têm trabalhado, né? Então, se vocês querem comentar mais algumas outras coisas, fica à vontade pra gente ir. Eu acho assim, ó, pensando num ano com muitos eventos relevantes, né? Que vai ser um ano que vai ter bastante movimentação, seja financeira, seja de cadastro, né? Empresas procurando aumentar suas bases de usuários. Eu comentei no início do nosso podcast que é as empresas terem como estratégia a preocupação de ter uma pegada de prevenção à fraude. Prevenção à fraude muitas vezes é confundido, né, com algo ruim, né, que tipo, vai gerar fricção, vai atrapalhar meu usuário a entrar. Mas é o que eu comentei, assim, acho que tem várias formas de você fazer. Acho que tem formas que você pode gerar uma fricção desnecessária, mas eu acho que, de uma forma geral, os usuários estão pedindo isso, né? Os usuários eles querem entrar em plataformas que eles sentem que os dados deles estão seguros lá. Então, acho que as empresas, pensando num ano com bastante evento importante, põe isso na mesa para discutir. Né? Tipo, o que hoje no meu fluxo não está funcionando bem? Legal. Vou ter um pico de eventos, né, de transações, de movimentação. Como que eu posso me antecipar? Quais são os dados que eu tenho que medir que vão ser os guardrails, né? Aqueles dados que vão me ajudar a garantir que eu estou realmente ajudando a prevenir a fraude dentro da empresa. E sempre, assim, eu acho que no fundo, assim, se a empresa conseguir se tiver permeado entre as pessoas que trabalham ali a importância de ter esses textos de prevenção à fraude bem feitos, no final das contas, todo mundo está ganhando. A empresa vai conseguir trazer não só mais usuários, mas mais usuários bons, usuários que se sentem confiantes, usuários que vão fazer transações maiores, vão fazer mais movimentações e vão indicar para os respectivos amigos, conhecidos, familiares, e aquilo gera, né, um círculo contínuo de crescimento. Legal, bom. Importante também pensar que as empresas estão investindo para o ano que vem em marketing, estão investindo em time de venda, estão investindo em crescimento, mas às vezes a área patinho feio, que é a área de prevenção à fraude, fica ali esquecida. Ela é uma área que recebe investimento de forma reativa, precisa acontecer o problema para ela virar o foco. É muito importante que as empresas elas mudem esse mindset, essa forma de pensar, porque não é qualquer cliente a qualquer custo que faz sentido entrar. Se você deixa a porteira aberta, vai passar muita porcaria ali dentro. Então, assim, clientes bons, filtrados, clientes que você quer ter, que você valoriza o perfil daquele cliente, né? Que não é um fraudador que está ali para desestabilizar, para pegar o dinheiro que está sofrido aqui dentro da sua empresa e jogar, né? Pegar e alimentar bolsos ilícitos. Então, importante ter isso em mente, focar nisso, dar o carinho, atenção, investimento adequado, estrutura adequada, o time, né? Preparado para aquilo, conhecimento disseminado no time. Muitas vezes as áreas são estruturadas com base numa reação a toque de caixa. Às vezes a pessoa não tem experiência no cenário todo, no universo que é a prevenção à fraude. Pega ali o negócio na bagunça para apagar incêndio e às vezes a coisa toda é estruturada de forma muito torta. Também é importante, claro, tem que vender meu peixe, né? Foca no core da sua empresa. Deixa que empresas que trabalham com prevenção à fraude foquem no core delas, que são soluções de prevenção à fraude. Tem muita gente que faz in-house, desenvolve dentro de casa, que fala, cara, é pensamento do Ford, eu faço tudo aqui em casa, eu conheço meu cliente, eu quero meus dados, eu não compartilho nada com ninguém, eu entendo a preocupação, é óbvio, tem toda uma questão por trás. Mas o investimento em fraude, a solução que fica muito mais barata hoje de você desenvolver dentro de casa, ela não é barata a longo prazo pelo nível de investimento que você precisa manter ou até aumentar dentro dela. Então, assim, vai fazer uma documentoscopia em casa?
Hoje são mais de 3 mil documentos ativos, né? Que são validados aqui, 5 mil documentos 5 ativos. mil documentos. Eu, há 6 meses, falava 3, ó, já tá em 5. Você tá entendendo? Então, tá piorando. Então, você precisa ter investimento contínuo para calibrar o aprendizado do seu time, né? Prepará-los cada vez mais para toda alteração que vem. Tecnologias de inteligência artificial, não é só, sei lá, e criar o prompt. Você tem que ter toda uma governança dessa inteligência artificial. Você tem que ir refinando esse prompt a longo prazo, é um negócio muito complexo de mexer. Eu tive no evento, inclusive, que teve uma palestra muito legal, esqueci agora o nome da pessoa, mas ela está dentro do comitê no governo de desenvolvimento da regulação, marco regulatório da identidade da inteligência artificial. Ela disse, a gente tem que ter tanta inteligência na construção das comandos da inteligência artificial que... Bom, são seres humanos que dão comandos. A inteligência artificial não é inteligente sozinha, por si só. Tem que ter um ser inteligente por trás, dando comandos inteligentes. Para vocês terem noção, o exemplo que ela trouxe que eu achei sensacional foi o golpe do RH que estava acontecendo, de pessoas quererem se filtrar em empresas. Muito processo seletivo, com a primeira camada ali passando pela própria IA, fazendo filtragem de currículos, né? Uma enxurrada de currículo que recebe. Os fraudadores colocando o comando, choose me, minha escolha. O que acontecia na IA? Ela não lia necessariamente o currículo, ela lia o comando, me escolha, ela escolhia. Olha só, E aí você gente. tinha que calibrar o prompt no nível de choose me, don't choose me. Entendeu? Então você tem que fazer esses ajustes, essas manipulações para que, né, você consiga estar preparado para todos esses cenários. Então, pesquisa as empresas, tem muitas empresas boas no mercado. A CAF é uma empresa super acessível, que tem solução ponta a ponta. No code para fazer implementação fácil, rápida, tem desde soluções voltadas para entrada do cliente, cadastro, documentoscopia, biometria, KYC, KYB, validação de documento estruturado, não estruturado, enfim, muita coisa legal. Também tem jornada transacional, alteração cadastral, pagamentos, etc. Então tem muita coisa que a gente pode complementar, device, né? Enfim, análise de dispositivo. Ao invés de você tentar inventar a roda, e já acelera... Que Copa tá aí, tá tudo chegando, já tá aqui, ó, já tá em cima da hora. É verdade. Agora a gente tá dando bom Natal já, né? Pois é. E assim, é um mundo muito colaborativo, né? Então, acho que tem que aproveitar isso. Uma das coisas boas que os tempos modernos trouxeram é a gente aprendeu a colaborar mais entre si e entre as empresas, né? Então, acho que a gente tem que usar isso. A gente é muito feliz com a parceria que a gente tem com vocês. Obrigado de novo pelo tempo de vocês aqui. Queria que vocês deixassem um pouco do como achar a CAF, como é que a gente faz esse contato, como é que quem está interessado em conhecer mais, entender mais e se proteger mais, pode contatar a CAF e a rede social de vocês, porque é um papo sempre muito bom. Eu aprendi horrores aqui e isso foi bom porque a gente aprende também o que fazer e o que não fazer. Isso é muito dinâmico. Então, quanto mais aprender, melhor a gente vai conseguir se preparar para isso. Então, se puderem deixar os contatos da CAF e os de vocês, rede social, LinkedIn, o que vocês tiverem. Legal. A CAF, ela tem Instagram, rede social, basta procurar a CAF. Ela faz muita postagem legal no LinkedIn. Procurem depois o documentário Nova Economia do Engano, que a gente gravou. No YouTube. No YouTube. Tem muito post também feito de estudo. A gente solta vários estudos, números de mercado, aumento da fraude percentual, tipos de fraude, aumento da fraude documental. A gente soltou recente. Meu Deus, é um problema. Da minha parte, dos meus contatos, eu tenho LinkedIn, Ive Macedo Ribeiro, você me encontra lá. Não tenho Instagram, porque trabalho com prevenção à fraude, né, gente? Então, exposição aqui a gente não tem muito, não. Então, mas estou ali à disposição, né? Quem quiser conectar, trocar, tô aqui para isso. Legal. Vocês me encontram no LinkedIn, no Felipe Cerqueira. Foi um prazer enorme aqui estar com vocês. Muito obrigado pelo papo, obrigado pelas perguntas. Espero que Imagina. Não Obrigada, podemos deixar, né? A gente, em forma de agradecimento aqui, presente. Legal. Com vocês. Ai, muito obrigada. Obrigado pela presença, por compartilhar conhecimento. A ideia aqui é a gente aprender a cada episódio aprender mais. Felipe, espero que vocês gostem. Obrigada. Muito Também obrigado. aprendi Muito obrigada, gente. muito. Foi muito legal a Sensacional. conversa aqui com vocês. Foi muito Legal, boa gente. mesmo. Muito obrigado, viu? A gente agradece. Chique. Estamos à disposição. Quiser chamar Obrigada. mais vezes, estamos aí. Com certeza. E obrigado você que acompanha a gente até aqui. Mais um episódio do Arbicast. Obrigado pelo seu tempo. Pode procurar também o Arbi nas redes sociais do banco, seja direto no site do banco, seja no LinkedIn, seja no Instagram. A gente está lá preparado para trocar mais ideia, falar um pouco mais de serviços financeiros, como é que o banco pode ajudar a sua empresa e o seu negócio a evoluir num mundo tão dinâmico. Obrigado e até a próxima.